Vamos lá, pessoal do segundo ano. Bem, pessoal, hoje a gente vai estar iniciando nossa primeira aula de revisão, tá, pessoal? Lembrando que a próxima semana a gente vai estar postando as provas para vocês estarem fazendo essas provas através da plataforma SAS, tá, pessoal? O cronograma também já vai, esses próximos dias, com vocês para os dias que vão ser postadas as provas, tá? Lembrando a vocês que eu peço a vocês que entrem em contato caso tenha alguma dúvida até os dias das provas, tá, pessoal? E dizer a vocês para vocês estarem continuando fazendo as atividades da plataforma SAS e estarem assistindo as aulas no canal, que são postadas no canal, tá, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai começar a nossa revisão falando um pouco sobre, nesse caso aí, sobre espelhos planos, tá? A gente vai falar também sobre leis de refração e ângulo limite. E a partir com essas aulas a gente fecha os 3 capítulos lá para a gente estar fazendo a nossa primeira avaliação bimestral, tá? Então, pessoal, para a parte de espelhos planos, né, a gente vai falar assim um pouco mais rápido, porque isso já foi explicado em aulas anteriores. A gente vai falar, vai frisar aqui no estudo analítico de espelhos planos, tá? Que na realidade é uma aplicação da óptica geométrica, tá? Então a gente vai lembrar que existem, por exemplo, vários fenômenos a utilizar que são vistos, né, em óptica geométrica. Um deles é o que nós chamamos de reflexão, tá? Ou seja, a superfície, nesse caso aqui, ela é uma superfície refletora, tá? No qual incide, por exemplo, raios como a luz e são refletidos. Essa reflexão ela pode ser caracterizada como regular, quando os raios eles são refletidos não de maneira espalhada, ou seja, bem organizados, tá? Lembrando que cada seta ou cada reta dessa daqui, como a gente trata de óptica geométrica, a gente considera a luz como um raio, né? Ela é representada como uma reta, né, para a óptica geométrica, né? Cada um dessas retas é um raio luminoso, tá? Pode ser caracterizado como um raio luminoso, tá? Bem, aqui essa parte é a superfície refletora e a parte de trás é o que nós chamamos de superfície opaca, tá? Se a reflexão for uma reflexão do tipo difusa, né, irregular, os raios que são incididos, eles são espalhados em todas as direções, tá bom? Bem, mas como é que a gente analisa, né, faz um estudo analítico de o que acontece quando você incide um raio luminoso sobre um espelho plano, por exemplo, né? Então você tem aqui o raio incidente, né? Isso é um raio luminoso, ele incide sobre o espelho, tá? Esse ângulo aqui é chamado de ângulo de incidência. Essa reta é uma reta perpendicular ao espelho chamada de reta normal, tá? Esse ângulo que existe entre a reta normal e o raio incidente é chamado de ângulo de incidência, tá, pessoal? Esse ângulo aqui que existe entre o raio que nós chamamos de raio refletido, né? E a reta normal chamando de ângulo refletido, chamado de ângulo refletido. E, obviamente, para espelhos planos, todos esses, tanto o raio incidente quanto o raio refletido, são coplanares, que quer dizer isso, que pertencem ao mesmo plano, tá? E o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, essencialmente, são iguais, tá bom, pessoal? Bem, existe também para uma aplicação de espelhos planos que nós chamamos de formação de imagem. A gente analisa como é que se forma uma imagem, tá? No espelho plano, então a gente pode pensar aqui em um objeto, um espelho plano aqui, tá? O raio luminoso sai do objeto, incide sobre o espelho, é refletido para um observador, tá? E a imagem ela é formada pela prolongação do raio, que é chamada de imagem virtual. A distância entre o objeto até o espelho é igual à distância da imagem até o espelho. Isso é uma característica básica para espelhos planos, tá, pessoal? Bem, se for um corpo extenso, né, para um espelho plano, né, a gente vê o que nós chamamos de imagem reversa. O que isso quer dizer? Que se você tem um objeto aqui, que você coloca ele em frente a um espelho plano, você vai ver ele ao contrário, né, ou seja, invertido, né, a imagem dele você vê invertido no espelho plano. Isso é uma característica básica para, nesse caso aqui, formação de imagem de corpos extensos em espelho plano, tá, pessoal? Bem, existe também o que nós chamamos de associação entre dois ou mais espelhos, nesse caso aqui espelhos planos, tá? Existe uma maneira da gente encontrar o que nós chamamos de número de imagens através da associação de vários espelhos, e o número de imagens exatamente é calculado por 360 dividido por alfa. Esse alfa é o ângulo de interação entre os espelhos, ou seja, é o ângulo que existe entre, digamos que a junção entre os espelhos menos 1, tá? Então, para isso, a gente vai ver um exemplo aqui de um corpo extenso colocado em frente a dois espelhos planos que estão perpendiculares, ou seja, formando um ângulo de 90 graus entre eles, né? Esse corpo extenso aqui, que é a letra F, é colocado em frente a essa associação entre esses dois espelhos, e o número de imagens que é formado, obviamente, são 3, né? Ou seja, se aqui o ângulo é 90 graus, a gente colocar o número de imagens é igual a 360 dividido por 90 menos 1, 360 dividido por 90 dá 4, menos 1 dá 3. Então, a gente consegue já saber o número de imagens. Lembrando que o alfa aqui
é o ângulo de associação entre os dois espelhos, tá, pessoal? Bem, a partir disso a gente também pode definir o que nós chamamos de lentes esféricas. Na realidade, a gente define aqui lente esférica para, na realidade, definir o que é espelho esférico, tá, pessoal? Então, o que seria uma lente esférica ou espelho esférico? Na realidade, ele é formado pelo que nós chamamos de calota esférica, onde uma das partes da calota esférica, ou a parte côncava ou convexa, ela é espelhada, tá? Se ela for espelhada, a parte côncava for espelhada, existem algumas características associadas a esse tipo de espelho. Se a parte convexa for espelhada, existe também algumas características no processo de formação de imagem associada a esse tipo de espelho, tá? A gente sabe que para o estudo analítico, a gente precisa analisar os elementos geométricos de um espelho esférico, tá? Esses elementos geométricos têm a ver com raio de curvatura, que é a distância, por exemplo, do centro, que nós chamamos de centro de curvatura, até qualquer ponto dentro da parte côncava do espelho, tá, pessoal? Existe também para espelho convexo, tá? Aqui também a gente tem outro elemento que é o chamado eixo principal, o vértice, que é esse ponto aqui, o alfa, que é o ângulo entre o eixo principal e o raio de curvatura, e o que nós chamamos de centro de curvatura, tá, pessoal? Então, basicamente, para a gente analisar como é que ocorre o processo de formação de imagem em espelho, a gente precisa inserir luz nele, tá? Então, haja visto que se não houver luz, não tem como a gente haver a formação de imagem em espelhos, nesse caso aqui, tipo de espelhos esféricos, tá, pessoal? Lembrando que para espelhos planos a gente tem imagem do tipo reversa, para espelhos esféricos isso vai acontecer de uma maneira diferente, porque a gente vai estar aí vendo o que acontece com o processo de formação de imagem em espelhos esféricos quando a gente quando a gente muda, na realidade, o objeto de lugares em relação ao eixo principal, tá? Bem, para espelho côncavo, a representação dele é essa: você tem a luz incidindo nessa direção, na parte côncava. Para espelho convexo, você tem a luz incidindo na parte convexa. Lembrando que a luz está incidindo em partes espelhadas, tá, pessoal? Então, vamos olhar o que acontece, né, para algumas propriedades para espelho côncavo, né? O que acontece com os raios quando eles interagem. Então, se você tem um raio luminoso que ele incide paralelamente, né, paralelo ao eixo principal, tá? Lembrando que isso aqui é o centro de curvatura, esse F é chamado de foco, ele é um outro elemento do espelho plano, do espelho esférico, tá, pessoal? E aqui é o vértice, tá? Esse aqui é o eixo principal. Se você incide um raio paralelamente, ele obrigatoriamente tem que passar por esse ponto chamado foco, tá, pessoal? Isso é o chamado foco real, porque a gente trata-se de espelho côncavo, tá? Ok? Se você incide agora para um espelho convexo, tá? Onde a parte espelhada é essa parte convexa, um raio paralelamente, a prolongação dos raios refletidos passa pelo que nós chamamos de foco virtual, tá? Que também se encontra no eixo principal, porém do outro lado, ok? Bem, isso são chamados de raios notáveis, tá? Que ele só está colocando a mesma coisa que eu já falei anteriormente, tanto para espelho côncavo quanto para espelho convexo. Outra propriedade de raios notáveis, né, que todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo foco, ele reflete paralelamente, ou seja, a propriedade contrária ao que a gente falou anteriormente. Se existe o foco, o raio luminoso passa pelo foco, nesse caso aqui para um espelho côncavo, ele reflete paralelamente ao eixo principal, tá ok? Se, nesse caso aqui, para um espelho convexo, tá? Ele incide, nesse caso aqui, onde a prolongação do raio passaria pelo eixo, pelo foco, né? Ele também sai, ou seja, ele é refletido paralelamente ao eixo principal para o espelho convexo, tá? Outra propriedade de raios notável: todo raio de luz que incide e passa pelo centro de curvatura, né? Incide no espelho, passando pelo centro de curvatura, ele volta por cima da mesma trajetória, ou seja, ele passa pelo centro de curvatura, ele reflete por cima de si mesmo, tá? Ok? Para o espelho convexo, se a prolongação dele for passar pelo centro de curvatura, que fica no outro lado, né? No caso do espelho convexo, ele também vai ele vai se refletir por si mesmo, né? Por cima de si mesmo, né? Outra propriedade de raios notáveis é que se o raio ele interage com o vértice, né, nesse caso aqui do espelho côncavo, esse ângulo entre o raio e o eixo principal for um θ, ele vai ser refletido com o mesmo ângulo, certo? Ou seja, ele reflete com o mesmo ângulo com relação ao eixo principal, tá ok? Isso acontece também para espelho convexo, ou seja, se ele passa em si diretamente no vértice, com esse ângulo, ele vai ser refletido com o mesmo ângulo. Isso são chamados de características e raios notáveis para
espelhos tanto côncavo quanto convexo. Tudo bem, agora a gente vai analisar o que acontece com a formação de imagens, ou seja, como ocorre o processo de formação de imagens para objetos que são colocados em frente a esses espelhos, tanto côncavo quanto convexo. Então, para o primeiro caso, a gente tem espelho côncavo, né? E o primeiro caso, a gente tem um objeto que está além do centro de curvatura, ou seja, atrás do centro de curvatura. Que tipo de imagem será formada, né? A imagem é do tipo real, menor e invertido, ou seja, a imagem, nesse caso aqui, essa árvore aqui, né? O objeto real é esse, a imagem é essa, ela é menor do que a imagem original e invertida, tá, pessoal? E é uma imagem real porque ela é formada do mesmo lado aqui, nesse caso aqui, desse lado, que está o foco real e o centro de curvatura, tá? Bem, o segundo caso, o objeto agora está no centro de curvatura, né? A gente coloca o objeto também para espelho côncavo no centro de curvatura, a gente vai ter uma imagem do tipo real, igual e invertida, ou seja, ela tem o mesmo tamanho, mas porém é invertida também. Se a gente tem para o terceiro caso agora, o objeto que a gente coloca entre o centro de curvatura e o foco, tá? O objeto está aqui, a imagem dele é ampliada, ou seja, ela aumenta, né? É uma imagem real, do tipo real, porque a imagem ainda é formada no mesmo lado aqui do centro de curvatura, tá, pessoal? Só que ela é invertida e maior, ou seja, ela é ampliada. Houve aí uma ampliação da imagem. Se a gente coloca a imagem no foco, ou o objeto no foco, ele não forma imagem, é o que nós chamamos de imagem própria, né? Você não tem a interação entre os raios, lembrando que aí o processo de formação de imagem obrigatoriamente tem que ter, nesse caso, a interseção entre os raios luminosos, a gente pode pensar assim, se você considerar ele como retas, né? O que é considerado na óptica geométrica, ou a interação entre os raios, tá? Então, como não tem, eles são paralelos, você não forma imagem, tá, pessoal? E é chamado de imprópria. Para o quinto caso, a gente tem a imagem, o objeto entre o foco e o vértice, né? Então, você forma agora uma imagem do tipo virtual, ampliada e direita, ou seja, direita quer dizer que ela está na mesma, ela não é invertida, tá? Se a árvore está nessa direção, está para cima, que ela também vai estar para cima aqui, tá, pessoal? Bem, agora para espelho convexo, a gente só tem um caso, né? O caso para espelho convexo, nesse caso, é uma distância qualquer, porque aqui a gente coloca, como a parte espelhada é essa, a gente pode colocar uma distância qualquer, a gente sempre vai ter uma imagem virtual menor à direita, tá? Ou seja, a aplicação básica para espelho convexo, na realidade, é a diminuição de tamanhos de imagens, pode pensar assim, tá, pessoal? Bem, para o estudo analítico, né? O que é o estudo analítico? É o que envolve as grandezas físicas, e as grandezas físicas que a gente vai estar relacionando são distância do objeto até o espelho, distância da imagem até o espelho, e o que nós chamamos de distância focal. A distância focal é a distância do foco até o vértice, tá? Ou a distância do foco até o espelho. Então, e também as outras são a altura do objeto e a altura da imagem, tá? O tamanho do objeto e o tamanho da imagem, tá ok? Para o estudo analítico envolvendo distância do objeto até o espelho, distância focal, distância da imagem até o espelho, nós descrevemos através da equação de Gauss, que é o inverso da distância focal é igual ao inverso da distância do objeto até o espelho, esse P aqui, né, mais o inverso da imagem até o espelho, que é esse pelinho aqui, tá, pessoal? Isso para o estudo analítico aqui, nesse caso para espelho côncavo, tá? O aumento linear, ele é dado pelo tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, obviamente, a razão entre eles dois, a gente tem aí um percentual, a gente pode pensar assim, né, do quanto o objeto foi ampliado ou não, tá? Ele também pode ser calculado como sendo em termos da distância da imagem até o espelho e do objeto até o espelho, e a gente pode também relacionar os tamanhos dos objetos, da imagem do objeto até o espelho, tá? Com as distâncias da imagem até o espelho e do objeto até o espelho através dessa terceira equação aqui, sem problema nenhum. Aqui ele só está mostrando o que o que eu acabei de dizer, lembrando que se o pelinho for maior do que zero, o que é o pelinho? É a distância da imagem até o espelho, né? A posição da imagem até o espelho. Tá? Ela é caracterizada como real, se for menor do que zero, ela é caracterizada como virtual, a gente sabe que o O é a altura do objeto, o I é a altura da imagem. Se o I for maior do que zero, ela é direita, se for menor do que zero, ela é invertida, tá? E a distância, o F é o que nós chamamos de distância focal, geralmente ela é dada como a metade do raio de curvatura, tá? Ou seja, o R, que é o raio de curvatura, dividido por 2. Se ela for maior do que zero, a gente caracteriza como espelho côncavo, se o F, distância focal, for menor do que zero, a gente caracteriza o espelho como espelho convexo, tá? Bem, as aplicações são várias, né? A gente pode pensar em aplicações para espelhos
nesse caso aí em óculos, né? A gente pode pensar também em alguns tipos de espelho que são colocados em, por exemplo, em ônibus, né? Ou seja, existem várias aplicações né, para essa parte de espelhos esféricos, tá? A gente pode pensar aqui também em uma aplicação prática, né, que ele colocou aqui como se for uma aplicação para espelho côncavo aqui para aumentar a temperatura nessa região, tá, pessoal? Isso aqui é uma maneira de você conseguir consolidar a teoria, tá? E agora a gente vai falar sobre as leis da refração, pessoal. Lembrando que a refração, pessoal, o estudo de refração ele é utilizado basicamente para explicar vários fenômenos físicos da natureza, mas também a gente lembra que o estudo de refração ele é utilizado, por exemplo, em fibras ópticas, né? Utilizado em muitas áreas da ciência para resolver problemas que têm a interação da luz entre meios meios diferentes, né? Meios transparentes diferentes. Lembrando que aqui os fenômenos físicos para as leis de refração eles são mais significativo quando você tem meios transparentes. A gente pode ver com mais clareza quando você tem meios transparentes, tá, pessoal? Então, a lei de refração e ângulo limite, né? A gente vai lembrar que as leis que a refração da luz ela é a passagem da luz, né, de um meio para o outro, implicando alterações da velocidade de propagação. O que isso quer dizer? Que a luz ela vem com a velocidade x de um meio, tá? A gente pode pensar, a luz no vácuo ela tem a velocidade de 3 vezes 10 a oitava, que é a velocidade dela no vácuo, tá? Mas quando ela interage com o meio material, obviamente ela tem alteração na velocidade dela, porque ela interage com as moléculas do material, tá, pessoal? Se ela passa de um meio para outro, obviamente, se os meios forem diferentes, ela também terá alteração na velocidade. Essa alteração na velocidade causa desvios. E esse desvio na trajetória retilínea da luz em óptica geométrica é chamado de refração da luz, tá? Então você tem, por exemplo, aqui um raio luminoso, uma superfície que divide entre dois meios, tá? Divide dois meios, nesse caso, meios diferentes. Esse ângulo aqui é chamado de ângulo de incidência, tá? Que é o ângulo do raio incidente com a reta normal. Esse ângulo aqui é chamado de ângulo de refração, que é o raio o ângulo formado pelo raio refratado e a reta normal, tá? Lembrando que a velocidade da luz no vácuo é 300 mil km por segundo, tá? E quando ela interage entre esses dois meios, ou seja, quando ela passa de um meio para outro, ela faz esse desvio, né, associado à variação da velocidade. A gente tem também lembrar que para essas leis de refração a gente caracteriza, né, esse desvio da luz também em termos do que nós chamamos de índice de refração, tá? Esse índice de refração, né, de um meio, que é o chamado índice de refração absoluto, está associado à refringência do meio, está associado à composição molecular do meio, tá? É a relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz em um determinado meio, ou seja, é a razão entre a velocidade da luz no vácuo, que é aquele número que a gente já conhece anteriormente, 3 vezes 10 a oitava, ou 300 mil km por segundo, dividido pela velocidade da luz no meio, tá, pessoal? Aqui, para os vários materiais, a gente tem os vários índices de refração, tá? Lembrando que geralmente a gente utiliza o índice de refração no A aproximadamente igual a 1. A gente sabe que não é igual a 1, mas a gente geralmente aproxima para 1, tá, pessoal? Bem, vamos lá. Então, o que acontece? A partir disso, a gente define o que nós chamamos de índice de refração relativo. Índice de refração relativo, pessoal, é a razão entre os índices de refração de cada meio. Então, se você tem o meio 1 e o meio 2, por exemplo, A e água, existe uma superfície de separação entre eles, o raio luminoso vem e refrata, né? Ou seja, varia, nesse caso aqui, a sua direção, né, de propagação aqui por conta da diferença da refringência entre os dois meios, do índice de refração entre os dois meios, tá? A luz ela é refratada e o índice de refração relativo entre os dois meios, que é o N21, é a razão entre o meio 2 dividido pelo índice de refração do meio 1. Lembrando que o N2 é o índice de refração absoluto do meio 2 e o N1 é o índice de refração absoluto do meio 1. Escrevendo pela equação anterior, a gente consegue definir o índice de refração relativo em termos das velocidades da luz propagando em cada meio, né, como sendo a razão da velocidade de propagação do meio 1 dividido pela razão de propagação da velocidade da propagação da luz do meio 2, tá? Bem, tudo bem. A gente, fazendo uma análise um pouco mais detalhada, a gente tem
a luz, né, nesse caso aqui, vindo de um meio aqui que nós chamamos de meio 1, tá? Ela está se propagando nesse meio 1 com raio de incidência com relação ao normal e com velocidade V1, tá, pessoal? Ela interage, como o índice de refração desse meio é diferente desse, ela interage sendo refratada, então o raio refratado tem um ângulo de refração aqui entre a reta normal e o raio refratado aqui com velocidade V2, tá? E é assim que ocorre o fenômeno da refração. Lembrando que essa reta aqui ela é normal, sempre perpendicular à superfície de separação dos dois meios. Tá? A primeira lei da refração me diz que tanto o raio refratado, quanto o raio incidente, quanto a reta normal, tá, são coplanares. O que isso quer dizer? Eles pertencem ao mesmo plano. Se a gente chamar, por exemplo, esse plano aqui, esse plano que está pintado, esse plano aqui de um alfa, né? O raio incidente, a reta normal e o refratado pertencem ao plano, e esse é o que nós chamamos de primeira lei da refração. A segunda lei da refração já é de maneira matemática e de maneira mesmo física, ela é mais utilizada em muitos problemas em óptica geométrica, tá, pessoal? Ela é o que nós chamamos de lei de Snell-Descartes, tá? E ela relaciona os índices de refração de cada meio aos senos em relação ao seno do ângulo incidente e o seno do ângulo refratado. Ou seja, ela faz a relação entre as grandezas de índice de refração de cada meio, tá? Com relação aos ângulos de incidência e refração, tá? Então, se você tem aqui um raio incidente com ângulo de incidência, um raio refratado com ângulo refratado, a superfície de separação entre dois meios, com índice de refração diferente, a gente consegue relacionar esses dois meios pela essa equação matemática aqui, que me dá o N1, ou seja, nesse caso aqui, o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo incidente é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo refratado, tá, pessoal? Se o meio 1, né, nesse caso aqui, se o índice de refração do meio 2 for maior do que o meio 1, isso são algumas características, tá? Ou seja, se esse meio aqui, o índice de refração dele for maior do que esse meio 1, o raio refratado ele vai se aproximar da reta normal, tá ok? Então, se ele está distante, por exemplo, esse ângulo aqui, tá? O ângulo de refração será menor do que o ângulo de incidência. Isso apenas se o meio 2, o índice de refração do meio 2 for maior do que o meio 1. Isso quer dizer que se o meio 2 for mais refringente que o meio 1, né? Por exemplo, a água, né? Se for o contrário, o índice de refração do meio 1, nesse caso aqui o meio A, que ele está chamando de A e B, for maior do que o meio B, né? A gente o ângulo de incidência será menor, ou seja, o raio refratado se distanciará da reta normal, ou seja, ele se afasta, né? Então, o ângulo de incidência será menor do que o ângulo de refração, tá bom? Bem, pessoal, aqui tem algum exemplo que ele aplica a lei de Snell-Descartes, vou deixar para vocês olharem, tá? Aqui ele mostra a refração da luz, por exemplo, em meios como a interação da luz em um material de vidro, que é um prisma, né? Então a gente pode pensar como sendo a refração da luz entre o ar e o vidro, tá? Aqui também é uma aplicação da refração da luz entre o ar e a água, que nesse caso aí a refração da luz ela mostra, na realidade, ela cria essa imagem de que a piscina pareça um pouco ser mais rasa, por ter a refração da luz entre o ar e a água, tá? Quando ela interage com a água. Aqui a gente tem a imagem aparente que é criada de uma estrela, né? Através da refração da luz que interage entre o vácuo, né? Que é o espaço vazio, né? Com a atmosfera, que nesse caso é dois meios que têm índice de refração diferente, tá, pessoal? Tudo bem. E para a gente fechar, pessoal, a gente fala um pouco sobre o que é ângulo limite. Na verdade, o ângulo limite, pessoal, ele é utilizado, né, assim, a ideia de ângulo limite ela é utilizada em algumas tecnologias, né, que a gente vai ver um pouco mais adiante, tá ok? Então, o que é o ângulo limite de refração ou o que nós chamamos de reflexão total? Vamos pensar dois meios, tá? O meio 1 e o meio 2. E aí eu tenho aqui uma fonte luminosa emitindo um raio luminoso de dentro de um meio, né? Nesse caso, esse meio 2 aqui, tá? Então, o raio luminoso sai, né? Ele incide, né, com a superfície de separação, obviamente ele é refratado para o meio 2, porque existe uma diferença entre índice de refração entre os dois meios, tá? Essa é a reta normal, o raio incidente agora ele vem dessa parte inferior, tá? E o raio refratado fica na parte superior.
À medida que a gente varia, tá, essa fonte luminosa no meio 2, ou seja, a gente vai variar a direção do raio, da propagação do raio incidente, tá? Cada vez que a gente varia essa direção de propagação, né, do raio incidente, pessoal, a gente pode, né, dependendo do tipo do tipo de experimento que você está fazendo, você pode também variar o raio de refração, ou seja, a direção de propagação do raio de refração, tá? Chegando até um ponto que o ângulo incidente, né, o raio incidente, ele chega a um ponto que ele não é mais refratado para o meio 2, mas sim ele passa a ser refratado na superfície, tá? Ou seja, ele se propaga na superfície de separação entre os dois meios. A partir desse ponto, nós temos o que nós chamamos de ângulo limite. Então, na prática, quer dizer o seguinte, que chega um ponto que você tem vamos pensar num laser, né? Você varia a direção desse laser dentro de um material qualquer e vai chegar um ponto que os raios não vão mais passar para o meio 2. Vai haver uma reflexão total do raio incidente, porém para dentro do mesmo meio, tá, pessoal? Então, a partir desse ângulo limite, tá? A gente tem uma reflexão agora, né? Ou seja, o raio incidente, né? O raio, a partir desse ângulo aqui, o raio incidente agora não vai ter mais refração e terá apenas reflexão para dentro do mesmo meio. Isso é chamado de reflexão interna total ou reflexão total, tá? Bem, essa reflexão total é um fenômeno que só ocorre quando a luz passa de um meio mais refringente para um meio menos refringente, tá? Então, ou seja, necessariamente esse meio aqui tem que ser mais refringente que o meio, nesse caso, o meio 1 aqui, tá, pessoal? E esse ângulo aqui é o ângulo limite no qual ele deixa de existir o raio refratado e passa agora a ter só reflexão interna total dentro do mesmo material. Tá? A reflexão interna total em termos das equações de Descartes, a gente pode calcular, nesse caso aqui, né, o ângulo limite, ou sendo o ângulo limite como sendo a razão entre o índice de refração do meio com menor refringência dividido por o índice de refração do meio com maior refringência, tá? A aplicação dela prática, né, é mais aplicada em construção de fibras ópticas, tá? Essa aplicação quer dizer o seguinte, que existe, né, para que a gente possa, por exemplo, transportar dados através de pulsos luminosos dentro da fibra óptica, a gente possa ter essa propagação da luz com o menor perda de dados, havendo menor refração, ou seja, menor perda de raio luminoso para fora da fibra, né? E aí a gente consegue isso através de reflexões internas totais sucessíveis, né? Que são os que se prolongam dentro da fibra óptica, tá, pessoal? Então, a gente vai pensar, por exemplo, aqui em uma fonte luminosa inicial, tá? Essa fonte luminosa, ela emite um raio luminoso por reflexão interna total, como aqui é um ângulo limite, ele vai ser refletido para dentro do mesmo meio e assim por diante. Ou seja, o raio luminoso, né, o pulso luminoso que foi emitido, né, que foi emitido por uma fonte luminosa dentro da fibra óptica, ela vai sofrer sucessivas reflexões internas ou reflexões internas totais, né, tendo assim uma menor perca de pulsos luminosos para o meio exterior, que tem menor refrigerante ou menos refrigerante, tá? A aplicação prática dela é a aplicação na internet conectada pelo fundo dos oceanos, tá, pessoal? Ou seja, a gente tem cabos de fibra ótica que passam por dentro dos oceanos, tá? Que transportam essas informações através de pulsos luminosos por fibra óptica, tá? Bem, pessoal, essa aula aqui é uma primeira aula de revisão. Lembrando que as próximas aulas de revisão provavelmente a gente fará pelo aplicativo Meet, tá? Dizer a vocês que eu peço a vocês que vocês possam estar continuando, né, resolvendo as atividades do livro e as atividades também do caderno de atividade ou do tarefa online, tá, pessoal? Dizer para vocês também que a gente está à disposição para que vocês tirem a dúvida através do WhatsApp, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.